Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na análise que o pastor Rafael Soares de Moura faz do capítulo 7 de Apocalipse. O foco aqui é entender a sua leitura sobre a segurança e a identidade do povo de Deus, um tema central para esse livro. Para a gente entender o capítulo 7, é preciso voltar um passo. O capítulo 6 termina de uma forma assim bem dramática. Depois de descrever todo aquele caos cósmico, o texto lança uma pergunta no ar, uma pergunta que ecoa. No grande dia da ira, quem é que vai conseguir ficar de pé? E é justamente para responder a essa pergunta que o capítulo 7 existe. E na análise do Rafael Soares de Moura, a gente vai percorrer 5 pontos-chaves para desvendar essa resposta, que, como veremos, é uma poderosa mensagem de esperança e consolo. Então, o primeiro ponto na estrutura de Moura é entender que o capítulo 7 não é uma nova cena de juízo. Pelo contrário, ele funciona como uma resposta direta e, acima de tudo, pastoral àquela pergunta angustiante do capítulo anterior. E é por isso que ele classifica o capítulo como um interlúdio de consolação. Ou seja, antes de continuar a narrativa dos juízos, o texto faz uma pausa deliberada. Uma pausa para confortar e assegurar o povo de Deus. Para entender a força disso, Moura nos lembra do Sitzenleben do texto. É uma expressão em alemão, né? Mas a ideia é pensar na situação vivencial dos primeiros leitores. Eram cristãos sofrendo uma perseguição brutal sob o imperador Domiciano. Para eles, a pergunta quem poderá subsistir não era teórica, era uma questão de vida ou morte. O Moura usa uma analogia que ajuda demais a gente a visualizar isso. Pensa num filme de catástrofe. No meio da destruição total, a câmera corta a cena e mostra os protagonistas, seguros, num abrigo. O capítulo 7 faz exatamente esse movimento. E essa interpretação, como Moura destaca, é amplamente apoiada por grandes estudiosos, como G.K. Beale. Beale afirma exatamente isso. O capítulo está ali para consolar e assegurar. Na prática, ele funciona como um verdadeiro bunker teológico no meio da tempestade. Certo, então, se o capítulo é uma resposta de consolo, como exatamente Deus garante essa segurança? É aí que, segundo a análise de Moura, entra a figura central do selo divino. A palavra grega no original é esfragis. No mundo antigo, um selo tinha um peso jurídico e militar imenso. Ele comunicava duas ideias de forma muito clara. Primeiro, propriedade, ou seja, isso me pertence. E segundo, proteção. Isso está sob minha guarda. E aqui, Rafael Soares de Moura faz uma distinção que é pastoralmente crucial. A proteção garantida por esse selo é espiritual. Ela garante que o crente será preservado da apostasia e do juízo final de Deus, mas não que ele será poupado do sofrimento físico ou até do martírio. Isso era vital para uma igreja que via seus membros sendo mortos pela fé. E essa ideia de um selo divino não surge do nada no Apocalipse. Claro, ela tem raízes profundas em toda a Escritura, tanto no Antigo Testamento, com o sinal na testa dos justos em Ezequiel, quanto no Novo, onde o próprio Espírito Santo é descrito como o nosso selo. Agora a gente chega num dos pontos mais fascinantes e esclarecedores da exposição de Moura. O texto fala de dois grupos, os 144 mil selados de Israel e logo depois uma grande multidão que ninguém podia contar. A pergunta é, são dois povos diferentes? A resposta de Moura é um enfático não. Ele explica isso com a imagem de um díptico, como uma obra de arte com dois painéis que se complementam. O que o apóstolo João ouve é a descrição da igreja militante, na terra, organizada para a batalha espiritual. Mas o que ele vê é essa mesma igreja já triunfante na glória celestial. São duas perspectivas da mesma realidade. E Moura demonstra que essa é uma técnica literária que o próprio Apocalipse usa em outros momentos. É um padrão. No capítulo 5, por exemplo, João ouve sobre o leão da tribo de Judá. Mas quando ele olha, o que ele vê? Ele vê um cordeiro como que morto. O que se ouve é reinterpretado pelo que se vê. Aqui, acontece o mesmo. E a exegese de Rafael Soares de Moura vai ainda mais fundo. Ele observa que a lista das tribos que formam os 144 mil não é uma lista comum. Ela tem anomalias simbólicas e cada uma delas carrega um significado teológico. Judá, a tribo de Jesus, vem primeiro. Levi, a tribo sacerdotal, é incluída, mostrando que todo o povo é de sacerdotes. E Dan, historicamente ligada à idolatria, é omitida, como uma séria advertência. Bom, se a gente já entendeu o primeiro painel do díptico, vamos agora para o segundo.
a visão da grande multidão. É aqui que as implicações práticas e as promessas futuras dessa segurança divina ficam ainda mais claras. O texto diz que essa multidão veio da grande tribulação. E, segundo Moura, a interpretação correta não é pensar num período específico de 7 anos no futuro. A grande tribulação é a realidade contínua de pressão, hostilidade e sofrimento que a igreja enfrenta ao longo de toda a sua jornada nesse mundo. E a descrição dessa multidão vitoriosa é simplesmente espetacular. As vestes brancas apontam para a pureza sacerdotal, as palmas nas mãos para celebração e triunfo, e as promessas são de um consolo absoluto, nunca mais fome, sede ou lágrimas. E o mais incrível, a promessa de que Deus vai armar a sua tenda sobre eles, uma imagem de intimidade e presença total. Então, qual é a grande conclusão que a análise de Rafael Soares de Moura nos oferece? É que o capítulo 7 de Apocalipse redefine a identidade do povo de Deus. O verdadeiro Israel não é mais definido por uma questão étnica, mas sim por uma identidade ética, a fidelidade ao Cordeiro e a redenção encontrada no seu sangue. E, portanto, a mensagem final que ecoa deste capítulo tão complexo é, na verdade, uma mensagem de profunda e inabalável segurança. Não importa a força dos ventos da história ou da perseguição, o destino final da igreja já está selado, e não é o colapso, mas sim a adoração perpétua diante do trono de Deus.